Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver a questão número 4 da prova modelo número 3, cujo desafio é exatamente este. Na figura 3 estão então representados num referencial cartesiano partes dos gráficos de duas funções. A função f, como podem visualizar aqui, é uma função quadrática, e a função g, que é esta linha aqui, parte da função g, né? Aqui dada por esta hipérbola aqui em azul, que é parte de uma função de proporcionalidade inversa. Sabemos que a função f é uma função quadrática, definida então na forma f de x igual a x quadrado, sendo que a é exatamente um número positivo. E visto que este a é um número positivo, quer dizer, isto indica-nos o tipo de concavidade, que é voltada para cima. Se este a fosse um número negativo, então a concavidade seria assim voltada para baixo. Observando o gráfico, né, o a é positivo. Sabemos também que a função g é uma função de proporcionalidade inversa. Tudo bem? O ponto B é este ponto aqui, quer dizer, o ponto de interseção dos dois gráficos, onde as duas funções se intersetam. Sabemos ainda que o ponto A é um ponto do eixo das abscissas, tudo bem, e o ponto C é um ponto do eixo das ordenadas, e a medida da área do quadrado OABC é exatamente igual a K, quer dizer, K há de ser a área aqui deste quadrado. Já vamos tratar aqui de uma situação especial. Com isto, temos então duas questões que eu vou resolvê-las individualmente. Relativamente à primeira questão, admite então que P é um ponto que pertence aqui à função G, ou seja, P é aqui um ponto que pertence à função de proporcionalidade inversa. E este G tem então de coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa, ou seja, o x, a abscissa desse ponto, é então o cosseno de alfa e o y é exatamente o seno de alfa. Seno de alfa, então, um ângulo agudo. Qual das expressões seguintes é então equivalente ao quadrado da diferença entre seno de alfa e cosseno de alfa? Bem, como é que podemos então abordar aqui esta questão? Quer dizer, eles dizem-nos que anda para aqui um ponto P pertencente a esta função G, tal que esse ponto P tem então de coordenadas cosseno de alfa e seno de alfa. Se este ponto pertence aqui à função de proporcionalidade inversa, e vocês deverão saber, né, que a estrutura de uma função de proporcionalidade inversa, a sua expressão algébrica, é exatamente igual a y, é igual a y igual a k sobre x, onde se eu quiser calcular esta constante de proporcionalidade inversa, quer dizer, ela é dada então pela multiplicação do x pelo y, quer dizer, em qualquer ponto, não é? Ou seja, em qualquer ponto que pertence aqui à função de proporcionalidade inversa, o produto entre as duas coordenadas há de ser exatamente igual à minha constante. Então, quer dizer, se eu souber a constante, eu sei a que é exatamente igual o seno de alfa, o produto, né, entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Tudo bem. Dizem-nos também aqui que, quer dizer, a medida da área deste quadrado, isto vem sendo um exercício que está de certa forma na moda porque tem aparecido muitas vezes. Quer dizer, damos aqui uma função de proporcionalidade inversa, depois esta função, quer dizer, aparece aqui um ponto que é este B, e a partir deste ponto, quer dizer, gera-se aqui um retângulo. Quer dizer, isto até é um quadrado, mas não há problema, porque um quadrado não deixa de ser um retângulo. Quer dizer, é um quadrado, poderia não ser, ok? A área desse tal retângulo, cujo vértice, um dos vértices coincide aqui com a função g e outro vértice com a origem do referencial, quer dizer, esta área que vocês veem aqui desse tal retângulo é sempre igual à constante de proporcionalidade inversa. Isto porquê? Quer dizer, vamos imaginar que B tem exatamente coordenadas x e y, onde o x, né, o x seria exatamente esta distância, e o y do ponto B seria exatamente esta. Reparem que, quer dizer, a área daquele retângulo, a área aqui deste retângulo, é simplesmente dada por comprimento vezes largura, então seria x vezes y. E se vocês observarem, quer dizer, a multiplicação das duas coordenadas é exatamente igual à constante de proporcionalidade inversa. Daí a área destes retângulos que aqui se formam tem o mesmo valor que tem a constante de proporcionalidade inversa. Okay? Então se me dizem que a medida aqui do quadrado é k,
eu sei que K será exatamente a constante de proporcionalidade inversa. Mas não tem nada a ver com este K aqui, ok? Se me dissessem que a área era 20, então eu concluía que a constante de proporcionalidade inversa era 20. Se me dissessem que a área era 100, então eu concluía que a constante de proporcionalidade inversa seria 100. Se me dissessem que a área fosse A, então eu concluía que a constante de proporcionalidade inversa seria exatamente igual a A. Neste caso, se me dizem que é K, então eu posso concluir que a constante de proporcionalidade inversa, quer dizer, eu vou abreviar aqui, não façam isto no exame, é exatamente igual, neste caso, ao tal K. E quer dizer, esta constante mantém-se sempre a mesma, quer dizer, mantém-se constante. Isto acontece para qualquer ponto, quer dizer, eu se tivesse aqui um ponto Z, é claro que este Z havia de ter aqui um x e y, e o produto havia de ser exatamente igual à constante, quer dizer, qualquer ponto que pertença aqui à função de proporcionalidade inversa, o produto entre as suas coordenadas será simplesmente igual à constante. Sendo assim, e voltando agora aqui ao meu ponto P, né? Se o P pertence aqui à função de proporcionalidade inversa, então eu tenho que o produto entre as suas coordenadas, ou seja, tenho que o cosseno de alfa vezes o seno de alfa é exatamente igual à constante, e neste caso a constante é exatamente K. Ok? Tudo bem. Agora, qual das expressões seguintes é então equivalente a esta que nós temos aqui? O que nós temos aqui é exatamente o quadrado da diferença. E quer dizer, vocês estas formas deverão sabê-las, os casos notáveis, né? Se tiverem a menos b ao quadrado, desenvolvem aqui o quadrado do binómio, neste caso se tiverem uma diferença, como a quadrado menos 2ab, o dobro do produto, e depois mais o quadrado do segundo termo. Então, sendo assim, quer dizer, eu posso dizer que seno de alfa menos o cosseno de alfa, dizer, isto ao quadrado, aplicando então aqui o quadrado do binómio, isto fica o primeiro termo ao quadrado, ou seja, fica seno ao quadrado de alfa. Depois fica o dobro do produto, então isto fica menos 2 seno de alfa vezes o cosseno de alfa, mais o quadrado segundo, né? Mais cosseno ao quadrado de alfa. E vocês agora reparem, né? Que eu aqui até posso dizer que isto é igual, quer dizer, vou fazer aqui uma ligeira permutação, né? Reparem que a soma é comutativa, eu posso trocar aqui os termos de posição sem problema nenhum, e quer dizer, vou agrupar aqui o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado, ficando então com o cosseno ao quadrado de alfa, mais o seno ao quadrado de alfa, menos o dobro do seno vezes o cosseno, isto obviamente de alfa. E agora vou ter aqui em atenção dois pormenores. Quer dizer, pelo tema fundamental, pela lei fundamental da trigonometria, né, que vocês estudaram, vocês têm que saber que o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo, quer dizer, isto é igual a 1. Isto pela lei fundamental da trigonometria. E também vamos ter em conta, né, agora isto é neste caso particular, devido aqui à relação de proporcionalidade inversa, né, vou ter em conta também isto. Quer dizer, eu também vou ter em conta que o cosseno de alfa vezes o seno de alfa, né, esta multiplicação, é simplesmente igual à constante de proporcionalidade inversa, que neste caso é K. Então quer dizer, eu daqui posso dizer que isto é igual. Reparem que eu tenho exatamente aqui o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, isto é exatamente igual a 1, né? Isto vai me dar 1. E depois tem aqui menos 2 vezes o produto entre o seno e o cosseno. Então vou ter menos 2 vezes K. Ok? Então isto fica 1 menos 2K. O que seria então aqui a opção C, a opção que estaria correta. Passemos então à próxima questão, a 4.2. Na 4.2 dizem-nos para supor agora que K é igual a 25, ou seja, a área deste quadrado é simplesmente igual a 25. Perdão. Sabendo isto, define então a função f por uma expressão algébrica. Esta função f é uma função quadrática. Eu, para defini-la algebricamente, quer dizer, ela vem na forma ax². E neste caso sabemos que a é um número positivo, ou seja, este a é maior do que 0. Neste caso, poderia ter com cavidade voltada para baixo e o a seria negativo. Eu, para escrever esta expressão, eu preciso de determinar exatamente aqui o meu a, né? Eu preciso determinar aqui esta constante. Então, se eu resolver aqui esta equação em ordem a,
e dividindo tudo por x ao quadrado, eu teria então que a seria simplesmente igual a f de x sobre x quadrado. Ou seja, eu para terminar este a, eu preciso de conhecer as coordenadas de um ponto que pertence aqui à função quadrática para depois fazer aqui este quociente com o objetivo de determinar a. Quer dizer, o único ponto que passa aqui pela minha cabeça saber é exatamente as coordenadas deste ponto B. Né? E repara que tu tens aqui a área do quadrado, né? E tu sabes que a área de um quadrado, é simplesmente igual ao lado ao quadrado. Né? Então, se eu quiser saber aqui o comprimento do lado, basta aplicar então a raiz quadrada da área. Então, se eu sei que a área é 25, isto há de ser equivalente a eu dizer que o lado há de ser igual a raiz de 25, o que ainda é equivalente a dizer que o lado é simplesmente igual a 5. Ou seja, quer dizer, isto é 5 e isto também é 5. Isso é um quadrado, né? Isto é tudo igual. Sendo assim, as coordenadas do ponto B, quer dizer, penso que não há grandes dúvidas em perceber que o ponto B tem de coordenadas, neste caso, para k é igual a 25, tem de coordenadas, a abscissa é 5 e a ordenada também é 5. E como o B pertence exatamente à função f, né? Como o B pertence à função f, eu posso então substituir aqui as coordenadas do ponto B na expressão da função e com isso determinar aqui o meu a. Então farei. Então sendo assim, eu tenho que a será exatamente igual, quer dizer, fica aqui então f de 5, né? Porque o x é 5, a dividir então por x ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. O f de 5 não é nada mais do que ordenada quando a abscissa é exatamente 5, que neste caso também é 5. Ou seja, isto é equivalente então a dizer que a é igual a 5 a dividir por 5 ao quadrado, que até vou colocar assim 5 vezes 5, porque desta forma posso então cancelar aqui um dos 5, né? Este 5 corta com este, e posso então dizer que a é simplesmente igual a 1 quinto. Se a é igual a 1 quinto, vou então fazer aqui a escrita da função f na sua expressão algébrica. Tenho então que f de x é exatamente igual, se a é 1 quinto, então isto fica 1 quinto de x ao quadrado. E teria então aqui a expressão algébrica da função f. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.